E aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal Saúde. Hoje eu estou trazendo para vocês um tema que é a nossa primeira videoaula para debater enfermagem e oncologia, que até então para mim era desconhecido. Eu trouxe para vocês aqui um conteúdo bem informativo, bem dinâmico, para que a gente possa estar entendendo o que é oncologia. E o que é oncologia? Nada mais é que um ramo da medicina que lida com os tumores do câncer. Aqui no Brasil é conhecido como cancerologia, o estudo do câncer. A oncologia ela vai tratar, ela vai estudar como é que o câncer ele se comporta dentro de um organismo. A palavra oncologia ela tem duas acepções, que vem do grego, que é ocos, que quer dizer massa, volume, tumor, e logia, que quer dizer estudo, que é estudo dos tumores. Então, assim, um profissional para estar atuando na área de oncologia, ele tem que ter uma especialização, desde o profissional da medicina, da odontologia, da farmácia, da fisioterapia, da psicologia, da pediatria e principalmente da enfermagem para estar atuando nessas áreas. Então, assim, o profissional ele tem que ver a questão do tratamento individual de cada paciente, observando não só a necessidade, mas também as possibilidades terapêuticas. E a gente vai falar um pouco do câncer, que é o que a oncologia estuda. Então, o câncer ele é uma anomalia das células, que é um crescimento anormal e fora de controle. E assim, a palavra câncer é uma palavra genérica dado a um conjunto de mais de 200 doenças. Aqui no Brasil é conhecido como neoplasia e há vários tipos. Então assim, aqui no Brasil é o segundo lugar no ranking de mortes. São previstos 576 mil novos casos todos os anos. O tumor com mais incidência é o câncer de pele, seguido pelos cânceres de próstata em homem e mama em mulheres, e a leucemia, que é muito comum em crianças e idosos. O que saber sobre o câncer? O mais importante é que os casos de câncer, muitos deles podem ser evitados se houver uma atenção especial dos profissionais para todos e qualquer possíveis sinais, se as pessoas criarem o hábito de fazerem as suas consultas e prevenções no centro de saúde, a formação do governo, não só estadual, mas municipal, assim também como um incentivo a parte de oncologia no curso de graduação, porque o enfermeiro ele é só a nível hospitalar, ele só vai atender os pacientes que chegam, e muitas vezes aquele paciente ele chega com um quadro elevado. O papel do enfermeiro é de suma importância, porque é o enfermeiro que estabelece o primeiro contato com seus pacientes e familiares e leva aquela necessidade básica para aqueles pacientes que estão com um quadro elevado e precisam ficar isolados. Então, assim, é ele que leva essa necessidade para o paciente ele se desfazer, de uma certa forma, da companhia da família. Então, aquele enfermeiro ele vai passar a ser o contato social do paciente. Para o enfermeiro não basta ver só a doença, mas ver a questão do paciente ele como um ser humano ao todo. Então, assim, o que é que vai acontecer? O enfermeiro ele vai explicar àquele paciente o que é que vai acontecer, o que é que pode ocorrer. É ele que faz a preparação daquele paciente caso ele vá passar por uma cirurgia. É o enfermeiro que vai dar os cuidados inerentes após a cirurgia. Então, assim, o enfermeiro ele é o olhar que vai disponibilizar toda a atenção e ajuda qualificada para acolher aquele paciente desde a entrada dele até a saída. Então, assim, o enfermeiro ele tem que ter o conhecimento. Por quê? Porque somos a primeira cara que o paciente tem. É feita a entrevista, como é que vai ser feito, explicar como é a forma de organização, como é a forma de tratamento, aquelas dúvidas daquele paciente. Acima de tudo, ele tem que ter técnica, que é de grande responsabilidade dele, que é dar o suporte à ideia que o câncer é uma doença crônica que apresenta exacerbações curas, não uma doença que sinônimo é morte e sofrimento. Avaliar o próprio nível de conhecimento e técnica da fisiopatologia dessa doença. É fazer o que? Pesquisas e a prática atualizadas no conhecimento, no cuidado com o paciente e na família. Identificar qual é o grau de patologia que aquele paciente tem. Participar dos esforços de prevenção, avaliar as necessidades de aprendizagem, o desejo da capacidade de adaptação de cada paciente. É o enfermeiro que dá aquele suporte social,
É o enfermeiro que auxilia aquele paciente dando os cuidados primários e secundários. Então, assim, o enfermeiro tem que ter toda essa técnica, toda essa vivência e para dar assistência até mesmo aquele paciente lá fora, pois o mesmo ainda não vai estar autônomo. Autônomo porque, como ele está com uma patologia cancerígena, ele não vai estar 100%. Então, assim, hoje a realidade de enfermagem no Brasil, a gente vê grande falta de especialização, porque o enfermeiro ele tem que ouvir, ele tem que apoiar o paciente, o enfermeiro profissional que tem que estar motivado, porque a gente vê uma grande vulnerabilidade na vida humana. Ele passa, até o enfermeiro ele sofre junto com aquele paciente. Então, assim, ele tem que ter uma experiência de vida. E hoje o que a gente vê é uma grande falta de especialização, porque poucas escolas, poucas universidades, elas dão esse suporte para ensinar oncologia no Brasil. Então, assim, começou a se falar de oncologia por volta de 1987, na primeira conferência que teve em saúde em Brasília, no Distrito Federal, que queriam trazer a cadeira de oncologia para a medicina, a odontologia e a enfermagem. Mas só em 1990 é que a Escola Paulista de Enfermagem, a Universidade Federal de São Paulo, foi que colocou a cadeira de oncologia no curso de graduação em enfermagem. Então, assim, houve uma grande demora, porque foi até pouco tempo atrás. Então, assim, só foi realizado entre os anos de 1992 a 1995, cerca de 20 anos atrás, o primeiro e o segundo Seminário Nacional e Internacional em Oncologia. Então, assim, o enfermeiro ele tem que ter essa especialização até mesmo para que ele possa encaminhar aquele paciente para uma radioterapia, para uma quimioterapia, até mesmo para a cirurgia. E o acompanhamento psicológico ele é de suma importância para aquele paciente. Por quê? Porque a gente oferece não só uma melhoria de vida, mas dá um suporte para aquele paciente para que ele possa passar pelas mudanças físicas e psicológicas. Por conta que vem o emagrecimento, vem a queda de cabelo por conta do tratamento, por conta da patologia, a mudança de pele. Então chega um grau que o paciente ele vai estar com um nível elevado de estresse. Ele não vai dormir bem, ele vai se sentir com mal-estar. Então o enfermeiro ele tem que ser essa porta quando o paciente precisar. Então assim, o paciente é um processo muito delicado para ele. É como se ele não fosse curado amanhã, é uma incerteza do amanhã. Então é ele que tem que passar pela com as mudanças. Então é ele que mais sofre com toda essa mudança. Aí nesse estágio o paciente, ele vai estar com medo, com angústia, com ansiedade, o que dificulta até mesmo a parte que é mais importante, que é o diálogo com o profissional. Então é por isso que o diálogo com o paciente é muito importante para tratar a questão do tratamento, para ter digamos assim, um contato mais direto, um contato mais fácil, para facilitar o lado também profissional e principalmente corresponder às expectativas do paciente. Muitas vezes o paciente ele está com uma dor, com mal-estar, que pode até ser psicológico, pela pressão, né, de estar ali internado com aquela patologia. Então ele muitas vezes chama o enfermeiro. E uma realidade hoje no Brasil é a grande espera, aquele paciente espera. Então, assim, o que é mais importante? É o enfermeiro ir lá 20 vezes e não ser nada, do que ele apenas ir uma vez e aquele paciente ter uma morte iminente. Então, isso é muito comum aqui no Brasil. E um dos objetivos do tratamento da oncologia que é o curativo, que digamos assim, é o principal, é o primeiro objetivo, que é devolver esse paciente para a sociedade. Procurar a origem do paciente que ele tenha, digamos assim, uma, uma nova forma de viver com câncer. Se pode viver sim com câncer, porque existe tratamento. E aquele tratamento ele alivia muito a questão da vida do paciente. Segundo lugar, a remissão da doença é quando há uma pequena chance de cura, que o enfermeiro ele mostra para aquele paciente que tem um segundo objetivo, que é ficar bem consigo mesmo por maior tempo possível, longe dos efeitos, não só da doença, mas também da internação. Isso mexe muito com o paciente. E em terceiro lugar, os cuidados paliativos. Caso não seja possível a remissão dessa doença, que seja muito remota, o enfermeiro oncologista ele aponta para aquele paciente uma chance, digamos assim, de controlar a doença, os seus sintomas.
até mesmo melhorar a vida daquele paciente e até mesmo da família que estão enfrentando essa patologia e estão sofrendo naquele momento. Então, assim, o enfermeiro ele cuida nesse estágio, tratar psicossocialmente, espiritualmente, para aquele paciente ele possa voltar e ter uma vida, digamos assim, mais do que estimativa. Então, esse é o princípio do cuidado paliativo. A qualidade de vida e câncer, o maior objetivo hoje é a melhora de vida do paciente, não apenas prolongar uma vida sofrida. Tem casos que pacientes eles duram mais do que o tempo previsto, outros casos ao contrário. Então, assim, é muito importante falar da questão do enfermeiro, que ele luta diariamente contra a morte, além de que apoiar a família daquele paciente. Então é por isso que eu vejo muita coragem e muito amor para enfrentar a contingência de vida humana. Então, assim, é por isso que hoje muitos enfermeiros, muitas enfermeiras, eles passam, digamos assim, a dar valor a coisas que passavam despercebidas. Então, assim, uma enfermeira, digamos assim, que fala, você é enfermeira, nossa, você só vê desgraça. Então, assim, para o enfermeiro, a enfermagem é um privilégio, é uma coisa muito pessoal. Então, assim, quando uma enfermeira chega em casa, que vê que a sua filha já jantou, que a filha quer brincar, a enfermeira vai brincar. Se tem uma louça para lavar, lava depois. Por quê? Porque aqui fora, o profissional está numa grande correria. E lá, as pessoas também estão numa correria. Então, passa a não valorizar aquilo que tem de mais importante. E já entra o enfermeiro. Ele valoriza tudo isso porque ele está ali dentro participando. É muito delicada a questão daquele paciente que está prestes, digamos assim, a falecer e a família não está desconfortada, aquela família não aceita. É uma forma muito tranquila quando o enfermeiro ele consegue verbalizar e dizer isso para as pessoas, como também já aconteceu a nível pessoal, de ter um familiar próximo, e quando aquele vê que aquele paciente está próximo de partir, ele chama atenção para um prognóstico, porque as pessoas hoje estão ásperas em algumas palavras, de ouvir também coisas que nunca foram ditas, palavras que nunca foram sublinhadas. Então precisa para que aquele paciente ele possa partir em paz. Então é o papel do enfermeiro, não uma missão, como é dito, e sim uma vocação. E que hoje eu assumo e eu me sinto muito bem em fazê-la. Então assim, tudo que eu busco é passar para um paciente futuro a questão que o quê? Ah, câncer, e aí? Eu descobri, eu convivo, eu enfrento. Então, é levar a qualidade de vida para aquele paciente, mesmo ele tendo câncer. Então, é isso que a gente quer que aquele paciente perceba. E o paciente sabendo isso, pode ter certeza que é o maior tesouro que o enfermeiro ele possa vir a ter, que é a gratidão. Então, gente, ficou aí informando a oncologia, o que trata, o papel do enfermeiro, o que é o câncer, como é que pode viver com câncer. Deixe um link no vídeo, inscrevam-se no canal, comentem, eu vou estar postando mais, caso vocês tenham gostado. E não deixe de curtir e compartilhar, viu galera? Agradeço, um abração.